No segundo dia de julgamento no Supremo Tribunal Federal, a primeira turma decidiu por unanimidade tornar o ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro e outros 7 acusados por tentativa de golpe de Estado réus. Tivemos o voto do ministro Alexandre de Moraes, a questão dos erros de gramática no texto e divergência sobre o foro de julgamento. O negócio lá pegou fogo. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, deu para se divertir um pouquinho, né? Eu e a Ana estávamos aqui acompanhando ao vivo, retransmitindo ao vivo. E olha, deu para passar raiva, deu para rir, deu para bater palma, teve de tudo. Foi uma verdadeira montanha-russa esse segundo dia de julgamento. Com certeza. Particularmente, eu destaco a ministra Carmen Lúcia. Eu gostei muito da fala da ministra Carmen Lúcia, porque ela lembrou para a gente vai mostrar um pedacinho, mas ela lembrou para a gente que o golpe ele não surgiu da noite para o dia. Porque o Bolsonaro ele sempre fala e questiona sobre o 2021, quando ele sequer ainda tinha deixado de ser presidente, e que foi ali que se pontua quando começou a articulação do golpe. Então, esse segundo dia serviu de fato para derrubar os mitos do nosso querido mito. E é ironia, gente, não tem de querido absolutamente nada, né? Pelo menos não para a gente. E aí eu já vou te pedir, Sofia, por favor, para trazer o primeiro vídeo, que é justamente, né, a leitura do Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, e ele já coloca, né, diretamente o Bolsonaro na cadeirinha ali do réu, porque, e como uma defesa, assim, ele fez uma sustentação de vários minutos, e que foi seguida à risca pelos outros ministros do STF. Ninguém teve coragem de contestar, não o ponto em que o Bolsonaro de fato é réu nesse processo, estaria de acordo com as denúncias que foram feitas pela Polícia Federal, que foram acolhidas pela PGR, que atrás de toda a trama golpista. Eu gosto muito do termo que o Gunei utilizou, mas o Gunei ele simplificou tudo como Bolsonaro organizou foi líder de uma organização criminosa tentando dar o golpe de Estado. Acho que é um exemplo uma definição muito simples e rápida pelo que o Bolsonaro fez. Eu vou te pedir para trazer o primeiro vídeo, Sofia, por favor, do Alexandre de Moraes. Bora lá. Nesse momento de cognição presentes os elementos necessários do artigo 41 do Código de Processo Penal e a justa causa para a instauração da ação penal, eu voto no sentido do recebimento da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto, nos termos da denúncia da Procuradoria-Geral. Ainda que saliente só, presidente, que considerando que o réu Alexandre Rodrigues Ramagem exerce hoje o cargo de deputado federal e parte dos crimes a ele imputado ocorreram após a sua diplomação, então, nos termos do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, uma vez recebida a denúncia, deve ser oficiada à Câmara dos Deputados em relação somente a esses crimes ocorridos após a diplomação. Obrigado e peço realmente desculpas aos colegas pelo voto longo, mas que tentei resumir. Obrigado. Sofia, eu acho que ele não tentou resumir muita coisa, não, tá? Foi gentileza, porque ele de fato estava na linha do vamos derrubar ali algumas sustentações que a defesa vai tentando fazer de acordo com o bel prazer. Inclusive, vamos deixar muito explícito que o Bolsonaro está fazendo disso um palanque político. Ele está aproveitando esse momento para fazer disso o seu cenário político. E aí eu vou te pedir, por favor, Sofia, para trazer o segundo. Porque o Dino, ele segue o relator, mas o Dino aproveita para pontuar o quê? A questão da ortografia, que o próprio Alexandre de Moraes pontuou muito bem, que o Ministério Público, que a defensoria ali, que os defensores, né, que os acusadores ali estavam colocando
assassinando a gramática. Tenho questões sobre isso. Mas a própria direita, volta e meia, em alguma entrevista, fala um absurdo, um processo mal redigido, porque tinham erros gramaticais. O Dino, ele vai trazer isso aí. Bora lá. Com essas considerações, senhor presidente, eu tenho muita convicção de que as razões técnicas expedidas pelo eminente relator são suficientes para, neste momento, acompanhá-lo, ressalvando, obviamente, o final, a cognição definitiva, em que teremos, com certeza, com esta multiplicidade de acusados, percepções diferentes quanto às realidades que se formarão nos autos com a instrução. Mas, nesse instante, creio que a convergência é similar àquela quanto à dor dos brasileiros com a derrota de ontem para a Argentina, né? Acho que há consenso em relação a isso e, a meu ver, há um consenso também quanto às condições da denúncia ofertada pelo Ministério Público. Quanto ao trabalho do Ministério Público, tenho, doutor Paulo Gonet, só um reparo, uma sugestão. O eminente ministro Alexandre, ao fazer o seu resumo, descreveu múltiplos crimes contra a língua portuguesa, e Vossa Excelência não fez nada. A pobre da língua portuguesa merece algum tipo de proteção do Ministério Público, se é que são verdades as frases do ministro Alexandre de Moraes. Com essas considerações, senhor presidente, eu acompanho o relator. Peraí, Dino, se é que são verdade o quê? Você leu o processo, você está de acordo, então, né? Para trazer isso, você está de acordo. Né? Vamos? É, Sofia. não, só dizer aqui, com relação ao Alexandre de Moraes, eu acho que ele fez um bom resumo, sim, no sentido dele pegar e destacar o papel de cada um. Isso foi uma coisa que eu acho que ficou muito bom na fala do Xandão, que assim, foi longa. Sim, foi longa, foi mais de 1 hora de fala. Mas, considerando a quantidade de material que ele tinha para falar da denúncia, né, que era uma denúncia de mais de 300 páginas, foi um bom resumo e que deixou bem explicitado qual que era o papel de cada um, e especialmente do Bolsonaro, que foi o qual ele dedicou mais tempo. Então eu acho que isso foi muito bom para desarticular assim, as pessoas que fossem atacar a denúncia de ai, não está sendo individualizado, não, estão atacando, estão querendo condenar essa pessoa por causa de coisa besta, como aquela história do batom e tal, da Débora. E o Xandão, assim, tipo, desarticulou completamente qualquer chance deles fazerem isso, porque ele deixou bem claro, ó, essa pessoa fez isso, essa isso, essa isso, essa isso. Então acho que foi muito bom. Com relação ao Flávio Dino, pô, trazer o jogo de futebol foi sacanagem. Inclusive, além de gerar essa linha de comoção, também gera um pensamento, né? Mais uma vez, o Brasil já levou 7-1, já levou baile, e ele traz um pensamento nacionalista e, ao mesmo tempo, traz essa leveza. Eu gosto muito de quando o Dino faz essas brincadeirinhas, porque a gente consegue fazer umas boas pílulas, e é isso. O Dino é uma pessoa que ele tenta agradar gregos e troianos, né? Ele tem sempre esse olhar meio, vamos fazer uma brincadeira no meio de uma coisa extremamente séria, mas ele puxou a orelha do Bonet ali, ele, opa, o Bonet, você deixou passar isso aí, amigo, então, né? E ainda coloca na culpa do outro, porque o Dino é essa pessoa, sabe? Você deixou passar isso aí, mas quem falou foi o Moraes, viu? Não foi eu, não, eu só tô lembrando que o Moraes falou isso. Coisa feia, Dino, adoro quando eles fazem isso. Mas aí eu vou destacar também, Sofia, o que a Carmen Lúcia traz. Antes até de pontuar, e acho extremamente importante a gente trazer justamente do que o Bolsonaro está sendo acusado nesse momento. Porque ele vai falar em vários momentos que não existe acusação, que não tem provas, que ele não estava no Brasil, e ele vai tentar se desarticular ali, de estar naquela linha de ser a pessoa que, sim, em todo momento articulou essa tentativa de golpe de Estado, ainda que não tenha tido sucesso, e que bom que não teve sucesso. Mas antes disso, vou pedir para você destacar, Sofia, a Carmen Lúcia, porque a Carmen Lúcia, ela cita, inclusive, uma pesquisadora, uma historiadora que vai lançar um livro falando sobre a trama do golpe, e ela aproveita
para pontuar justamente que o golpe ele não começou do dia para a noite. Eu acho isso muito importante. Por favor. Gravíssima. Isto tudo para dar a eleição de 60, 6 meses depois, a renúncia de um presidente, uma mudança constitucional para instalar o parlamentarismo, tudo isso sendo gerado numa tentativa exatamente de não se permitir que o Brasil se constitucionalizasse numa democracia, acabando exatamente em 1960. Exemplar da professora Heloísa Starling, ela mostra como uma máquina funcionando o tempo todo, portanto, isso não acontece em um dia. E na denúncia apresentada pelo professor Paulo Gonet, pelo Procurador-Geral da República, se eu começar a ler, e quem assistir esse filme de trás para frente, do dia 8 de janeiro, nós numa situação realmente de servidores públicos, como somos nós no Supremo, e que estávamos também, pelo menos em parte de nós, no Tribunal Superior Eleitoral, nós sabemos o que foi viver, né, ministro Alexandre? O tempo todo, com um ruído debaixo dos pés, que eu mesma pedi, inclusive, a antecipação da diplomação do presidente, marcada inicialmente para o dia 19, que é o último dia da diplomação, e eu comentei com o ministro Alexandre, realmente houve a passagem para o dia 12, porque havia alguma coisa que eu não entendia muito bem, que as pessoas não entendiam, mas que não pareciam que estava todo mundo acolhendo tranquilamente, embora não houvesse nada formalizado, porque não se formaliza golpe, porque não se planeja as escâncaras, embora houvesse uma sucessão de atos e fatos que são descritos na passagem. Então, se eu desenrolar do dia 8 para trás, as pessoas por acaso vieram mesmo para uma festa da Selma, desceram na mesma hora, chegaram no mesmo dia, na véspera, no sábado. A ministra Rosa Weber, que estava aqui na presidência, disse que estava muitíssimo preocupada, telefonando sem parar para as autoridades, porque se preocupava com a chegada de caminhões, de ônibus chegando num domingo do início do mês de janeiro, em Brasília, e indo exatamente para o mesmo lugar. E daí a pouco se sabe que vão descer a esplanada e algumas máquinas que estavam ali para defender saíram ao mesmo tempo do mesmo lugar. Se eu voltar um pouco antes, no período eleitoral, como foram tensos aqueles dias, as tentativas de impedir eleitores de votar, a máquina funcionando para desacreditar o que é da confiança do cidadão e da cidadã brasileira pela singela circunstância de que é confiável, segura, rígido, correto o processo eleitoral brasileiro, a tentativa o tempo todo em praça pública, em avenidas importantes do país, reunindo pessoas para desacreditar as instituições, sendo que a democracia vive da confiança que a sociedade tem, que é melhor viver com os outros, para que a gente tenha maiores possibilidades de ter alguma segurança individual, social, e cada um poder aperfeiçoar seus talentos, cumprir suas vocações e ter alguma chance de fazer da vida uma aventura com a possibilidade de cada um se fazer feliz. Perfeito, Sofia. Eu acho muito apaixonada a definição da Carmen Lúcia sobre democracia. A gente percebe que tem algumas coisas aí que não funcionam precisamente, mas assim, não tem como questionar que a democracia é um melhor sistema para vivermos na sociedade. Não tem o que questionar em relação a isso. Quem questiona um regime democrático, o que a gente pode questionar, por exemplo, é que se realmente é uma democracia para todos, todos têm acesso aos mesmos direitos, às mesmas instituições, isso tudo a gente pode questionar, está tranquilo questionar, mas de questionar a democracia, gente, isso não existe. Pedir a ditadura, isso não existe. Inclusive, solicitar uma intervenção militar é, inclusive, crime. E aí, Sofia, é justamente o ponto. Eu li aqui o Plínio no chat, comentou que a Selma é muito popular, e eu concordo plenamente, né? Reuniu-se muita gente para esse aniversário da Selma, e é de se questionar quem financiou tudo isso e o próprio, né, que financiou, quem formou essas pessoas. A gente tem informações dos kids pretos que foram fazer um processo de mentoria, né, de conversar com o pessoal ali, como se posicionar em momentos de invasão.
Então, tem toda uma construção por trás disso, que não é o acaso. E o Bolsonaro ele é acusado diretamente, foi a denúncia da PGR, que foi acolhida pelo STF. O Bolsonaro é acusado de golpe de Estado por tentar depor o governo eleito por meio de violência ou grave ameaça. O Código Penal prevê uma pena de 4 a 12 anos de reclusão. Também por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ao tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Também tem uma pena no Código Penal de 4 a 8 anos de prisão. Ele também é acusado, o terceiro crime, ele é acusado de 5 crimes. O terceiro crime é organização criminosa, inclusive organização criminosa armada. A lei número 12.850 de 2013 define esse delito como associação de 4 ou mais pessoas, ou seja, né, se chamava de quadrilha, é isso, em uma estrutura ordenada e com divisão de tarefas que praticam crimes com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza. O uso de arma de fogo é considerado um agravante e pode aumentar pela metade a pena de 3 a 8 anos de reclusão. Também é acusado de dano qualificado, que é considerado um crime de dano o ato de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Na denúncia, a acusação que faz referência aos danos causados pelos ataques do 8 de janeiro, considera como dano qualificado por ter sido cometido com emprego de violência contra o patrimônio da União. E, nesse caso, a pena do Código Penal é de 6 meses a 3 anos de detenção, além de multa. E também deterioração de patrimônio tombado, que também é previsto na Lei 9.605 de 1998, corresponde ao ato de destruir, inutilizar ou deteriorar bens especialmente protegidos por lei, e tem pena de 3 anos de prisão, de 1 a 3 anos, de prisão com multa. Nesse caso, vamos lembrar que o crime faz referência ao vandalismo, ao crime, né, literalmente o que foi feito pelos chamados de baderneiros. Depois, primeiro se foram chamados de infiltrados, depois foram chamados de baderneiros, e o Bolsonaro tentou se livrar, né, dizendo que não tinha nenhuma relação com eles, mas aquela galera toda que estava lá. E aí, o que é que o Bolsonaro diz? Mas eu não estava no Brasil. Inclusive, o próprio inquérito da Polícia Federal, com conversas, com documentos, provam que o Bolsonaro não estar no Brasil foi articulado, foi de propósito, justamente para que ele não pudesse responder por esses crimes. Mas a gente tem aí, a PGR tem uma gama de documentações que foram coletadas, que foram uma investigação muito profunda da Polícia Federal, que coloca o Bolsonaro como articulador, como a cabeça dessa mente pensante, dessa organização criminosa que promoveu todos esses crimes, e ele apenas não estava no local para execução, mas até isso foi pensado. Então, aí a gente vai ter agora o julgamento que vai definir se o Bolsonaro, de fato, vai ser condenado, já que agora ele é réu no processo, junto com os demais, que também estão aí, todos embutidos com determinados crimes, e a gente vai esperar mais alguns meses. No entanto, a previsão para esse julgamento no STF é que seja ainda em 2025, para que não impeça, para que não haja um tumulto em relação às eleições de 2026. Vamos lembrar que ano que vem tem eleição, então o STF não está querendo adiar para o ano que vem essa votação. Inclusive, isso deixou o Bolsonaro chateado, gente. Vamos deixar aqui nossa tristeza, nosso pesar pela chateação do Bolsonaro. É isso, Sofia. Que dó, que dó. Só que não. Dai, eu achei bem interessante esse julgamento. Ele teve um ponto baixo, na minha opinião, que foi o voto do ministro Luiz Fux, que ele votou junto com os outros, né, para tornar réus todos os 8 acusados. Mas o voto dele, o discurso, né, a leitura do voto, foi recheada de coisa, assim, de narrativa bolsonarista. Ele fala que estavam condenando demais a Débora, que é aquela do batom, né? Ele fala que, será que tentativa de um crime que não foi cometido realmente é crime, sabe? Então ele deu bastante combustível para os bolsonaristas. Apesar de que daí chegou no final e ele votou junto com os outros.
Nesse sentido, só torna a fala da Carmen Lúcia, que veio logo em seguida a ele, melhor ainda, sabe? Porque, assim, foi meio que, pra quem estava assistindo ao vivo aqui com a gente, foi meio que um lavar a alma, sabe? Ai, putz, depois de ter que ouvir o Fux falando essas abobrinhas, ouvir a Carmen Lúcia, o discurso da Carmen Lúcia foi ótimo. Mas, Ana. enfim, Ana o quê? Desculpa, Sophie, Sofia. desculpa. Lúcio comentou ontem aquela coisa, mas a abobrinha é uma coisa boa, né? A gente tem abobrinha, né? O problema não foi a abobrinha, gente, uma A asneira, abobrinha, pra quem mas não a sabe, gente é a sabe, cachorra da Ana, que é um amor. isso é uma articulação, porque o Nunes e o Zanin, eles têm uma proximidade, sim, com o bolsonarismo. O Fux também tem essa proximidade com o bolsonarismo. Então, a gente sabe de onde vem esse pensamento, sabe? Não foi nem a abobrinha, foi de uma outra linha. Mas a gente acredita que com a pressão popular e com o julgamento se aproximando, o Fux ele não vai ter muito para onde correr, não. Como ele não teve agora, né? Já escolheu pelo julgamento. Já escolheu tornar réu, senão ele possivelmente seria trucidado diante de outras provas. Vamos ver o que, é que vai acontecer aí, mas é duro ter que aturar aquilo, né? É difícil. Exato. Ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Pessoal que tá Felizes. felizes. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já está voltando com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.